Olá, aqui é Elaine Assis e estou mais uma vez no meu canal sobre inclusão e hoje nós vamos falar sobre diagnóstico psicopedagógico. Se você tem interesse em conhecer um pouco sobre a atuação do psicopedagogo, se inscreve aqui, dá um like, se inscreve no nosso canal, que semanalmente nós teremos vídeos sobre intervenção, sobre diagnóstico, sobre síndromes ou transtornos. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Para a gente dar início aqui ao nosso trabalho de hoje, que nós vamos falar sobre as etapas do diagnóstico psicopedagógico, né? Alguns psicopedagogos, quando se formam no curso de pós-graduação, ou até mesmo na graduação de psicopedagogia, tem algumas dúvidas sobre a questão do diagnóstico psicopedagógico ou da hipótese diagnóstica, né? Nós sabemos que só o médico, né, ele tem a autorização para fazer um diagnóstico e nós, como terapeutas da aprendizagem, nós podemos fazer uma hipótese diagnóstica. Então, é algo que vai ser fechado por um neurologista. Porque na maioria dos casos, o que está ocorrendo hoje é que nós somos procurados primeiro do que o neuro. Muitas vezes, a nossa avaliação, a nossa hipótese diagnóstica, ela vai para o neurologista. Então, a gente tem que seguir, né, o que a psicopedagogia tem como princípios, como base, para a gente ter aí uma hipótese diagnóstica, né, bem tranquila. Então, a gente tem algumas etapas que eu vou falar com vocês aqui, que é a entrevista exploratória, que a gente chama de EFES, a anamnese, EOCA, sessões lúdicas, complementação com provas piagetianas e o prognóstico. Então, nós vamos começar falando sobre a EFES, né, que é a entrevista familiar, exploratória, situacional. Alguns autores, eles vão dizer para vocês que que vocês não precisam começar pela EFES, que vocês podem começar pela anamnese e depois você vai realizar a EFES, porque alguns psicopedagogos falam que a EFES, que é essa entrevista com a família, traz contaminação, entre aspas, daquilo que você pode vir a criar como hipótese diagnóstica. Então, assim, você pode começar com a anamnese ou com a EFES. Eu, particularmente, eu começo com essa EFES, que é a entrevista familiar situacional. Então, a minha primeira sessão é com a família, né? Porque ali eu vou recolhendo o máximo de informações, as queixas principais, se a criança passou por algum problema emocional, algum problema familiar. Então, eu trago ali todas as informações possíveis daquela criança. Mas alguns profissionais vão começar com a anamnese. Então, aquela ficha, no meu caso da minha anamnese, ela tem mais de 20 folhas. Porque assim, eu tenho informações muito precisas sobre a criança. Mas eu, particularmente, eu começo pela EFES. Mas se você começar direitinho, ou para anamnese ou com a EFES, tanto faz, né? Mas eu tô falando aqui do meu trabalho, Elaine, enquanto psicopedagoga. Então, a gente começa com a EFES, depois com a anamnese, com a EOCA, sessões lúdicas, com os testes projetivos e o prognóstico, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a EOCA, sobre a EFES, sobre tudo isso aí que a gente precisa na etapa do diagnóstico psicopedagógico. Vamos lá. O que é anamnese, né, gente? A EFES, eu já falei para você que é a entrevista com os pais, né, do aprendente, que você vai ali trazer o máximo de informações possíveis, né, sobre a queixa, por que eles procuraram o seu trabalho. E a anamnese, né, o que é isso? Trazer da memória o histórico de vida da criança, desde a vida ultrainterina, se a criança foi desejada, se os pais são separados, como é que foi o histórico de vida até o primeiro ano, depois como é que foi a questão da transição da fralda, da chupeta, como é que foi a questão da escola. Então ali na anamnese, essa ficha, né, ela possibilita dimensionar o nosso trabalho. Por que eu começo com a EFES primeiro e não com a anamnese?
Porque com as informações que eu recebi na EFES, né, na entrevista situacional, eu vou ali construindo, né, vou linkando EFES com anamnese e vou trazendo um trabalho diferenciado para mim começar a minha hipótese diagnóstica, né? Então, por isso que eu começo primeiro com a EFES e depois com a anamnese, porque, como eu disse, eu vou linkar tanto a EFES quanto a anamnese para me dar dados para que depois que eu começar a observar a criança e aplicar a EOCA, que eu vou falar daqui a pouco, eu começo ali a juntar as peças do quebra-cabeça, tá? E aí, eu vou falar para vocês sobre a EOCA, entrevista operatória centrada na aprendizagem. A EOCA, gente, é um instrumento inspirado na psicologia de Pichon-Rivière, tá? Então, ela é uma ferramenta que foi ali, começou nos estudos psicológicos e da psicanálise, né? Lá na Escola de Genebra, e foi idealizado por Jorge Visca, tá? Foi o Visca que começou, que trouxe a EOCA pra gente. É um instrumento simples e muito eficaz para a gente avaliar a aprendizagem da criança. A EOCA, né, é um instrumento muito rico. Consiste, tá, em solicitar ao sujeito o que ele te mostre, o que ele já sabe em relação ali à aprendizagem. Então, você tem que seguir a EOCA como ela deve ser. O que, que tem nela? Folhas de ofício, borracha, caneta, régua, livros, revistas, colas, massinhas de modelar, quebra-cabeça, papel colorido, emborrachado, giz de cera, pega-varetas, algum joguinho de dama e etc. Esse aqui é um conjunto básico para você elaborar uma EOCA. Então, você não precisa comprar caixa de EOCA, você mesmo pode construir o seu material para trabalhar com a EOCA, tá? E aí é o seguinte, a EOCA, ela é realizada na primeira sessão. Depois que você já fez a EFES, ou se você fez a anamnese primeiro, você vai começar, tá, a aplicar a EOCA. A EOCA é composta de alguns materiais com a proposta de livre uso para a criança, habitualmente organizados em uma caixa que ficam à disposição da criança, tá? Então essa caixa, ela fica à disposição da criança e você ali, tá? Você não conduz, você coloca aquele material à disposição da criança e você diz assim para ela: me mostre o que você sabe fazer, tá? Então, eu, né, particularmente, eu gosto de acrescentar algum material que vai me auxiliar nesse contato inicial com a criança. Porque lá na anamnese, eu pergunto o que é ponto de interesse da criança, o que a criança gosta. Ela gosta de um jogo, ela gosta de uma série, ela gosta de um personagem. Eu sempre acrescento ali na EOCA, para ficar mais interessante, um ponto de interesse da criança na EOCA. E aí eu faço a pergunta, né? E pergunto, o que você ali sabe fazer com esses materiais? A criança, um exemplo, que tem muita dificuldade de aprendizagem, ela não quer saber dos materiais escolares. Então, ela não pega régua, ela não pega tesoura, ela não pega borracha, ela não pega folha. Então, a criança que tem muitos problemas de aprendizagem, ela vai às vezes para o joguinho, ela vai às vezes para um livrinho de história, e ali a gente vai sabendo lidar, sabendo com o que a criança sabe fazer, o que ela mais gosta, se ela tem dificuldade com barreiras na questão da escola. Então, nesse primeiro momento, você ali percebe muitas coisas. Tem criança que vai pegar a folha e vai fazendo um desenho, e às vezes esse desenho tem mãe, pai e não tem irmãos porque ela tem algum problema emocional, ou se o pai é separado. Então na EOCA a gente tem assim uma intensidade de coisas que a gente pode avaliar
nessa primeira sessão. E aí, né, eu vou linkar também a EOCA, gente, com a EFES, porque tudo aquilo que eu recebi de informações na EFES, depois da EOCA feita, eu vou linkar para construir a minha hipótese diagnóstica, tá? A EOCA, tá? Ela faz parte, gente, do processo de investigação. Este instrumento é uma entrevista estruturada e põe em evidência o aprendizado e conta com reativos e qualquer material, dependendo da idade do educando e da queixa. Então, assim, na idade escolar, a gente sempre vai usar folhas pautadas, lápis coloridos. É importante que eu não disse, quando você na EOCA montar a sua caixinha da EOCA, você nunca tenha lápis apontados. Você tira todas as pontas do lápis, porque ali a gente vai ver se a criança ela tem iniciativa de apontar os lápis ou ela vai falar: tia, você aponta o lápis para mim? Isso vai significar muito, porque se ela não tem autonomia, com certeza ela vai solicitar que você faça ali, né, o apontamento dos lápis. Então você deixa tudo desorganizado, você deixa os lápis sem pontas para que aquela criança ela possa organizar ali se ela tem interesse ou se ela não tem interesse, e isso tudo vai fazer com que você faça o seu trabalho na EOCA, né? É um dos instrumentos mais importantes na hipótese diagnóstica, porque ali, né, a gente escutou no primeiro momento a queixa, né, da mãe, do pai, do responsável, e ali a gente pôde verificar com os dados que a gente teve se a gente concluiu aquela queixa, ou então se o pai está equivocado, se a mãe está equivocado. Acontece dos pais serem separados e terem choques de opiniões. Então a EOCA traz muita importância para a gente. É feito na primeira sessão, né, com a criança, antes, né, a primeira sessão com os pais, a EFES, a EOCA, e depois a gente vai seguindo toda aí a questão diagnóstica, tá? Então, assim, eu deixei um breve relato sobre o diagnóstico. Na próxima aula eu vou falar mais sobre provas projetivas, sobre sessões lúdicas e sobre devolutiva. Mas hoje eu quis falar em especial sobre a EOCA, tá? Se você gostou, dá um joinha aqui e me acompanhe no meu canal. Até a próxima, gente. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.